Deus colocou uma alegria muito grande no meu coração. Nem estava animado. Mas Deus tem esse poder. Ele anima o desanimado. Ele fortalece o fraco. Em especial quando ele tem um propósito. Então, como eu me conheço, eu sei que naturalmente eu sou mais para baixo, mais desanimado. Eu sei que Deus quer transmitir para você hoje uma força, uma mensagem, uma palavra que vai te dar um combustível diferente, vai te dar uma velocidade diferente. Quem pode dizer amém? Eu sinto que Deus está preparando uma atmosfera poderosa. Então é muito importante a sua atenção, é muito importante a sua concentração, o seu alinhamento de expectativas. Eu falo muito sobre isso porque para mim é fundamental, todo início de pregação, lembrar que nós não podemos vir aqui para marcar o dia da semana que eu tenho que ir para a igreja. Não pode ser algo ritual, não pode ser algo que eu me sinta obrigado a fazer, mas tem que ser algo que a minha alma realmente anseia, deseje, queira, que não conte os minutos, porque esse ambiente, a gente parece que esquece que esse ambiente existe, né? De adoração, pisa na segunda-feira, na terça parece que a gente esquece o ambiente que estávamos mergulhados no domingo de manhã, no domingo pela noite, e passa aquela vontade. Então, feche seus olhos agora e faça uma oração com o Senhor, corrigindo, alinhando as suas expectativas com o Senhor. Se você veio aqui hoje meio que no automático, foi automático, estou acostumado a vir no domingo, peça perdão a Deus. Não, Deus, eu não posso vir aqui no automático, eu tenho que vir aqui para ouvir a Tua palavra, porque tem muita coisa que eu preciso ouvir de Ti. Então comece agora a orar ao Senhor, a falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, pelo privilégio, Pai, de estar aqui na Tua presença, pela Tua graça e misericórdia de me colocar no Teu altar, o lugar mais alto que um homem pode pisar na terra. Não são os postos de poder, é o lugar onde a Tua palavra é proferida. É o ponto mais alto, é o ponto mais sagrado. E eu te louvo, porque a Tua graça e a Tua misericórdia me colocou aqui, e colocam outros santos para veicular, para falar a Tua palavra. Senhor, perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossa religiosidade, muitas vezes, que estamos muito perto das Tuas coisas, mas estamos distante de Ti, e nós não queremos isso, queremos mudar essa trajetória, mas nós sabemos que só a Tua palavra tem o poder de quebrar a inércia dentro de nós. Então que ela encontre hoje um caminho para os nossos corações, que todo ouvido que está entorpecido, que está dormente, fechado, venha a ser aberto em nome de Jesus. Todo coração que está endurecido, venha a ser hoje, Pai, quebrantado. Toda visão que está turva, venha a ser hoje limpa em nome de Jesus. E que o Teu nome venha a ser exaltado. Que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. E que ela venha produzir resultados. Produzir, Senhor, coisas visíveis, com um só propósito: a glória e a projeção do Teu santo e poderoso nome, hoje e para sempre, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor, exaltando a Deus. Glória a Deus. Hoje de manhã tivemos um culto poderoso, o pastor Paulinho ministrou, e foi mesmo poderoso. Eu recomendo que você que possa assistir o culto de domingo pela manhã, você assista, tá? Quem pegou a minha primeira palavra que eu preguei aqui há alguns domingos atrás, falando sobre faça o certo da maneira certa, a parte 2 da pregação está também no canal da igreja, e está também no meu canal do YouTube, tá? Se você quiser ir lá, pode ir lá, você vai encontrar a segunda parte dessa ministração, tá bom? E hoje eu quero fazer uma outra reflexão com vocês. Quero que você abra comigo o capítulo de Hebreus 10, versículo 16.
Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei o quê? As minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento, acrescenta. O autor de Hebreus, ele está citando aqui uma profecia do profeta Jeremias. Eu quero falar um pouquinho convosco hoje sobre o contexto de Jeremias, os reis que envolveram o seu ministério e as lições poderosas que podemos tirar daqui. Tanto é poderoso que o autor de Hebreus faz questão de, na sua reflexão, registrar essa frase, que é uma frase messiânica, apontando para o ministério do Cristo que havia de vir muitos anos depois, tá? Então, antes de iniciar a reflexão, eu quero trazer aqui alguns pontos com vocês. Fala assim comigo: não existem erros novos. Repete: existem erros velhos que pessoas novas repetem. Essa é uma realidade. Alguns poderosos citaram isso. Acho que eu não tenho aqui para não esquecer. Cícero, sim, do primeiro século, que foi um filósofo e orador, disse: a história é mestra da vida. Há um filósofo recente do século XIX, espanhol, que fala o seguinte: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Então isso vale para tudo. Não existem erros novos, existem pessoas novas que cometem erros velhos. Então o modelo para dar errado em tudo já existe. O modelo para dar errado no casamento já existe. Você repete se você quiser ou não. Para dar errado na sociedade ele já existe. E para dar errado na igreja ele também já existe. A pergunta é: eu estou disposto a cometer erros velhos se eu posso acertar? Então, qual é o problema nosso? É desconhecer muitas vezes o passado. Fala para o teu irmão aí: não cometa erros velhos. Se você conseguir, fala assim, se você conseguir, cometa erros novos. Porque não tem erro novo, só existem erros velhos que alguém já cometeu. E a gente sabe que errar uma vez é humano, mas duas vezes então não faça isso, não é? E a Bíblia é fantástica porque ela não esconde os erros dos nossos pais. Um dia uma pessoa veio falar comigo sobre um texto muito chocante, um texto horrível que a Bíblia relata, horrível, polêmico, que o pessoal cai matando na internet sobre ele, né? Pessoas que querem atacar a Bíblia. Eu falei: em primeiro lugar, essa é a beleza da Bíblia, porque ela não esconde essa atrocidade relatada na palavra, e podemos tirar ensinamentos e aplicações. É um erro velho que ninguém mais tem que cometer, se conhecer esse erro. E esse erro que a Bíblia relata não representa o Deus da Bíblia, não representa os princípios do Deus que inspirou a palavra de Deus. É um relato de um erro. Então, as pessoas confundem, querem tentar pegar erros de pessoas da Bíblia para descredibilizar o Deus da Bíblia. É uma estupidez, não tem outra palavra, né? Como se isso fosse ferir a moralidade de Deus. É como alguém que quer falar mal de Cristo porque um cristão errou. O cristão que erra, ele não está representando o Cristo que morreu na cruz por ele, sim ou não? Então nós vemos as pessoas querendo descredibilizar o Evangelho, a igreja, a Bíblia, porque a igreja comete erros. Então, assim, é um argumento fraco e não é lógico. Não é lógico. Então, a beleza da Bíblia é essa: ela revelar as fraquezas daqueles que amavam a Deus, serviam a Deus, ou não deram ouvidos ao Senhor, estando debaixo da sua palavra. Estão entendendo? Então é importante entender isso, que nós não olharmos para o passado e tomarmos uma decisão, uma postura séria de não repetir erros. Nós estamos
condenados a repetir os mesmos erros e, por consequência, colher as mesmas consequências que esses escolheram. Quem fala assim, misericórdia. Então, isso é muito importante. Fala assim comigo, janelas da alma. Fala forte, janelas da alma. O Evangelho, ele procura janelas. Ele procura o seu ouvido. Ele procura o seu coração. Repara que a nossa boca, os nossos olhos, expressa o que está dentro de nós e recebe o que vem de fora para dentro, sim ou não? Então isso são janelas da alma. E se nós não filtrarmos, não pudermos controlar essas janelas, nós vamos ter problemas com isso. Porque a alma por si só, ela não é um bom guia. Ela não é uma bússola moral ideal. Então, evangelho de fora, evangelho que só fica do lado de fora, ele produz morte. Eu vou te mostrar hoje na Bíblia isso. Evangelho que está só de fora, evangelho externo, é religiosidade. Evangelho que está dentro, que encontrou uma janela para a alma, ele produz vida, e vida eterna. Quem pode dar um aleluia aí? Entende a diferença? Tem muita gente que não sabe em que lugar está posicionado. A pergunta-chave, em que lugar o Evangelho encontrou para estar na sua vida? Do lado de fora ou do lado de dentro? Se você for lá ver como é que Jesus define isso, eu te convido a ir lá no versículo de Lucas 17, quando os fariseus o interrogam, ele é perguntado sobre o reino de Deus, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência, o quê? Fala assim, exterior. Fala exterior. Então, para de ficar olhar para fora. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está o quê? Dentro de quê? Fala comigo, gente. Dentro de nós. Então, qual que é a posição que você está organizando? O Evangelho. O Evangelho é o reino. O Evangelho é a base do governo das nossas almas e das nossas vidas. Então, Evangelho de fora é morte e religiosidade. Evangelho de dentro, ele é vida e é vida eterna. Então, quando o autor de Hebreus fala sobre isso, ele está falando sobre um tempo onde Jeremias começou a exortar o reinado que estava perdido, decadente, e mencionar um tempo onde Deus ia corrigir isso com o Messias. Em Mateus 5, versículo 17, fala o seguinte: Jesus diz isso: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim destruir, mas fazê-la cumprir. Ou seja, a palavra grega que o autor usa aqui, não é de cumprir dizendo, eu vim fazer você cumprir ao pé da letra. Não, é dar sentido. Quando Jesus fala sobre esse versículo, sobre esse tema, ele está dizendo que o Evangelho, ele só faz sentido com a sua existência, com a sua manifestação na terra. Sem Jesus, nada se encaixa na Torá. Em Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levíticos, os profetas, ele fala a lei e o quê? E o quê? Os profetas. Ele fala, eu não vim revogar a lei, que é o Pentateuco, que Moisés escreveu, e ele acrescenta, e os profetas. Aqui ele menciona Jeremias, ele menciona Isaías, ele menciona também os profetas menores, que não são menos importantes, que também foram messiânicos, em alguns deles, como Malaquias, que o pastor Beto agora citou, né? E ele fala o seguinte: se você não entender quem eu sou, o meu ministério, a lei, ela vai ser morte para você, porque ela não vai surgir dentro de você. Quando Nicodemos,
que era também um mestre da lei, foi falar com ele, e era um mestre renomado. Eu acho muito bacana o The Chosen, quando mostra essa cena de Nicodemos ir falar com ele. Eles colocam assim uma inferência que ele vai meio que escondido. Ele vai meio que para não se expor. O que vão pensar de mim perante a importância que eu tenho na sinagoga, se eu for consultar esse contraditório rabino? Porque Jesus ele era o rabino oficial daquela comunidade judaica. Isso é incontestável, inclusive na Talmud rabínica, né? Ele é visto como um rebelde, mas está lá como um rabino oficial pelo Talmud. É um documento histórico, é mais um documento histórico não cristão que comprova Cristo. Eu amo essas histórias, mas não é o assunto hoje. Mas se você pesquisar fontes não cristãs que testificam arqueologicamente Deus, o Talmud é uma delas, mesmo sem ser cristão. E Nicodemos vai até Jesus, e o diálogo vai para onde? Vai para a fonte, vai para o cerne da questão, sobre o reino, sobre a salvação. E vocês conhecem o diálogo, que foi maravilhoso. Não pode nascer de novo, não nascer da água e do Espírito. Ele fala, mas como assim, Jesus? Como é que eu, velho, posso voltar? Olha que eu teria vergonha, um homem instruído, ele levar para o literal como rabino para Jesus. Aí Jesus ele não ficou barato. Você, sendo um mestre da lei, não saber interpretar estas coisas que são terrestres, quanto mais se eu vos falar das coisas o quê? Espirituais. Uau! Então se a gente acha que o assunto nascer da água do Espírito ele dá um spoiler para nós. Eu tenho assuntos muito mais profundos do que isso que você acha que é profundo. É bom a gente se desarmar às vezes, que a gente acha que a gente já chegou no patamar de saber tudo. Não, já li tudo, já ouvi as pregações todas. Dá uma folhadinha na Bíblia, e em especial nesse versículo, e deixa Deus descortinar aquilo que você acha que você sabe. Porque nós estamos patinando ainda nas coisas que Jesus chamou de quê? Coisas terrestres. Vocês estão discutindo coisas que são óbvias. Se eu vos falar das que são celestiais, espirituais, fala assim, fala comigo, Jesus. Fala assim, me prepara para coisas maiores, me prepara para assuntos profundos do teu evangelho. Fala assim, que nasça, fala com Deus, que nasça de dentro para fora, que Ele me liberte e que não me oprima, em nome de Jesus. Quero ler com você, abre comigo por favor, em segundo livro de Reis. Eu vou ler 3 versículos para entendermos o conceito, e depois eu vou trabalhar em cima desses versículos. 2 Reis 22, 11, é um versículo que fala da atitude do rei Josias, tá? E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as vestes. O que aconteceu aqui? No governo do rei Josias, Israel estava em completo declínio moral, espiritual, estava perdido. E Josias, na sua agenda real, decidiu restaurar o templo, andar ali pelo templo e reformar algumas coisas, porque fazia parte do patrimônio histórico, que é assim que eu vejo como Josias via o templo naquela ocasião. Um patrimônio histórico, é igual o governo tenta manter arrumadinho o Palácio de Sintra, o Palácio de Queluz, é patrimônio histórico. Vamos manter, porque pode atrair turista, né? É uma coisa imponente, que valoriza a nossa cidade. A motivação talvez fosse essa.
Mas ao percorrer o templo, ele encontra o que fala que eram os rolos da lei, que acredita-se que seria o livro de Deuteronômio. Quando ele pede para o escriba ler esse livro e começa a ouvir a palavra da lei, ele começa a sentir um avivamento, algo tão grande que provoca nele um profundo arrependimento. E ele rasga as suas vestes, apaixonado, revoltado, porque ele enxerga a situação moral de Israel e dele mesmo como rei e representante do seu reino. Então fala assim comigo, Josias, fala assim, amor pela palavra. Agora vamos pular, estou tentando correr para a gente não perder tempo depois para poder explicar. Versículo 20, o outro capítulo, 23, de 1 a 3. Então o rei, ainda Josias, mandou ajuntar a si todos os cidadãos de Judá e de Jerusalém. E subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá. A multidão foi. E todos os sacerdotes, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro da aliança, que fora achado na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por essa aliança. O que Josias está fazendo aqui? Ele está legislando a palavra de Deus como lei no país, que é algo poderoso. Porém, ele está cometendo um leve erro aqui, que daqui a pouquinho eu vou me aprofundar mais. Ele está colocando a palavra, que para nós hoje seria o evangelho, do lado de fora, como obrigatoriedade. Fala assim, paixão pelo evangelho, paixão pelo evangelho não pode gerar obrigatoriedade, porque ele fica de fora. Então ele está legislando no país, como se a Bíblia fosse a Constituição de Israel. Mas ela já era, sempre foi a bússola moral. Mas ele está obrigando. Agora vamos ver a consequência disso. Vamos lá para Jeremias 36, agora é o filho dele. O filho Jeoaquim, que assume o reinado após a morte do seu pai, Josias. Versículo 23. E sucedeu que, havendo Jeudi lido 3 ou 4 colunas, que seria talvez a forma como era organizada, o papiro, o rolo, cortou-as, o rei mandou, cortou-os com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que estava no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Olha que contraste absurdo. Primeiro o rei, o pai, se apaixona, tem um avivamento, rasga suas vestes e legisla, chama o povo para obedecer aquela lei que não tinha espaço para a desobediência. Depois eu vejo o filho que vivenciou o quê? Esse cenário. Olha para cá. Pai, mamãe, cuidado como você trata o evangelho dentro da sua casa com o seu filhote. É muito importante a forma como ele vai enxergar o evangelho dentro de casa. Porque essa síndrome aqui é muitas vezes a síndrome dos filhos de pastores. É inevitável o silêncio, porque realmente a gente fala, filho de pastor é uma bênção. Começa com os crentes cobrando mais do filho do pastor, como se ele fosse
um mini mirim celestial, diferente dos outros filhos, dos outros membros, né? As bagunças que os outros podem fazer, ele não pode. Ah, mas você é filho do pastor. Então assim, evangelho de pressão, evangelho de fora. Estão me entendendo? Estão seguindo? Então isso é um padrão. Fala assim, não existem erros novos, existem erros velhos, que pessoas novas voltam a repetir. Esse padrão está sendo repetido ciclicamente, constantemente em nossas vidas. Nós não estamos reparando nisso. Começou quando Constantino legalizou, veio na Inquisição, veio em Portugal quando houve a expulsão dos judeus para o Brasil, que originou os cristãos convertidos à força, que depois vieram a ser os judeus marranos. Só você ler um pouquinho a história, você vai entender isso, né? Que eram os cristãos novos. Espanha expulsou muita gente, e a gente não aprende, que é, cíclico, erros cíclicos, que nós temos que colocar um ponto final. Quem pode dizer amém? Nós somos um povo que foi chamado por Deus para colocar um ponto final nestes erros bobos, cíclicos, que atrasa a vida da igreja, atrasa o mundo, atrasa ministérios. Fala assim, eu sou o corajoso, o destemido, o ousado, que vai se posicionar para servir a vontade do Altíssimo, e não os erros do passado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Você é essa pessoa, essa é a convocação. Então vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre esses temas aqui, não é? O que na minha opinião, isso que não fala o Evangelho, é minha opinião, Josias deveria ter feito um pouquinho diferente, porque a palavra de Deus ela é suprema, sim ou não? Já era em Moisés. E Josias, ele vem de uma linhagem que já tinha existido já os juízes, estava nas crônicas, estava tudo escrito. Os relatos de Acabe, de Elias, de Eliseu. Gente, tinha muito conteúdo para ele poder estudar. Então, aquilo já era algo que era a base intrínseca de conduta moral do povo. Mas ele estava tão apaixonado, e às vezes nós cometemos erros de paixão, sim ou não? Em especial, às vezes no Evangelho, de querer enfiar Jesus goela abaixo nos nossos irmãos. Somos sem educação, somos fundamentalistas. Nós não emprestamos o ouvido para contra-argumentar. Você quer atropelar o argumento de quem não crê, porque são erros que a paixão e o zelo nos levam a cometer. Então nós temos que aprender a achar esse equilíbrio aqui, né? Então o que eu teria feito no lugar de Josias? Eu teria legislado, não a palavra, porque ela já é soberana, mas ambientes que atraem a pessoa para a palavra. Qual foi o ambiente que atraiu Josias para encontrar esse rolo da lei? Fala comigo assim: ambiente de reconstrução. Deus ama quem tem um ministério da reconstrução. Eu tenho certeza que tem algo na sua vida que pode ser reconstruído, sim ou não? Tem algo na vida do seu irmão, do seu vizinho, de alguém que você ama, que você pode ajudar a reconstruir, sim ou não? Princípios, ministérios ou coisas na igreja que nós podemos reconstruir, reavivar, existem ou não? Deus ama se manifestar nesses ambientes. Se você ler comigo Isaías 51, 3, você vê o seguinte: porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz
de cântico. Então, consolará, restaurará. Em Isaías 61, 3 fala: enviou-me a restaurar. Se você não sabe, Isaías 61 é o rolo que Jesus abre 500 anos depois, lá em Nazaré, na sinagoga de Nazaré. Ele abre e começa a ler. Vamos encontrar aqui o versículo. Eu quero ler, eu acho fantástica essa passagem. Alguém pode me ajudar a achar? Eu acho que é Mateus. Eu não escrevi aqui. Falei: o Senhor me ungiu para levar as boas novas. Quem acha aí para mim? Põe aqui atrás, por favor. Vocês estão procurando ou não? Deixa eu achar aqui. Não, mas eu quero lá no Evangelho. Que é a mesma coisa, mas eu quero ler lá. Lucas, pode pôr aqui atrás, por favor, Lucas 4. Vamos ler então Lucas 4. Não, não é esse não. Vocês estão ruim de Bíblia, está pior do que eu. Mateus o quê? 13, 53. Abra aí, gente, Mateus 13, 53. Também não é não. Então vamos ler lá Isaías. Quando achar, me fala. Eu quero ler lá no Evangelho. Vamos lá em Isaías 61. Oi. Lucas 4, 18. Você conferiu? Olha só. Aqui ele está lendo exatamente o versículo, a passagem que Isaías escreveu. E é bom citar isso. Quem já ouviu me perdoe, mas isso é importante e é poderoso. Entender que Isaías, ele profetizou isso 500 anos antes de Jesus Cristo nascer, tá? Ele é talvez o profeta que mais falou sobre Cristo antes da sua manifestação. E as chances de tudo que ele falou se cumprir em uma só pessoa é basicamente impossível, segundo a matemática. E Cristo, ele é chamado, não é? E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Fala comigo assim: restauração. Restauração da vida aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha que tensão agora. Sinagoga cheia, todo mundo assistindo, e fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: este não é o filho de José? Como quem fosse, como é que ele pode dizer que ele é o Messias? Ele está dizendo: eu sou esse que Isaías falou que ia surgir. Eu sou esse que está se manifestando. Eu sou o Messias que havia de se manifestar para preencher as lacunas que a lei, que ninguém entende na lei. Então, quando Jesus ele se manifesta, esse mesmo ministério que ele recebe, ele delega à igreja. Fala assim: eu sou a igreja. Então,
não é só de Jesus. Jesus, ele se manifesta na terra através de nós, da sua igreja, dos seus santos. Então, nós somos comissionados com ele. Nós temos coparticipação na sua missão e no seu papel na terra. E um deles é esse aqui, de restaurar. Então, muitas vezes a palavra de Deus não chega para nós com mais vida, com mais revelação, com mais intensidade, porque nós não estamos envolvidos com os planos de restauração que o Senhor tem para a terra. Nós estamos mais envolvidos com a nossa própria agenda do que com a agenda de Deus. Fala para o teu irmão assim, ó, abre um espaço na sua agenda para restaurar, fala aí, o que Jesus quer restaurar. Pegou o recado? Isso é muito importante. Então, nós temos que criar ambiente de restauração, porque nesse ambiente, Deus se revela com a sua palavra. A célula é um ambiente de restauração. Os cultos são ambientes de restauração. Louvores também são. Aconselhamentos também são. Evangelismo também são. Tudo que envolve o ensino, que envolve o amor ao próximo, a ajuda ao necessitado, são ambientes de restauração. E Deus ama se manifestar nesses ambientes. Então, se nós temos que legislar algo, é legislar ambientes que façam as pessoas serem atraídas pela palavra de Deus, e não terem repulsa, e não terem um movimento contrário. Nós não temos curso de ser pai, né? Senão a gente não errava. Quem que é pai e mãe? Sabe o que eu estou falando, né? Todo mundo está sujeito a cometer erro, porque não tem um menino igual ao outro, não tem um filho igual ao outro. Então, como é que você faz para construir um modelo que dá para todo mundo? Não existe. Se não for um modelo de busca no Senhor, para encontrar a maneira certa para cada família, para cada filho, nós vamos sempre falhar. E uma preocupação minha e da Viviane sempre foi essa: o que nós vamos fazer para os nossos filhos se apaixonarem por Deus, pela palavra de Deus? Eu não vou dar resumo para eles fazerem, não. Fazer resumo da Bíblia. Vou perguntar, hein? Falei, mas e agora, como é que eu faço isso? Mas eu quero que eles aprendam, eu quero que eles se apaixonem. Como é que eu vou fazer sem ensinar? Né? Sem eles acharem chatos. Então aí entra a igreja, porque a igreja aliviou muito a gente. Os ministérios, a Arena Kids, Ministério Teen, a Arena Jovem. Gente, quem critica, eu respeito. Mas você pode ser alguém que vai precisar desse ministério um dia, sabia? É melhor o seu filho pular aqui do que pular lá fora. Gastar energia aqui dentro do que lá fora. Aprendendo, sendo intenso com Deus aqui dentro. Você nunca vai me ver pulando aqui no Arena de Jovem, nunca. Mas eu amo ficar lá atrás assistindo todo mundo pular. Contemplando, todo mundo batendo cabeça aqui. Eu acho uma infantilidade, perdão, gente. Algumas coisas eu acho mesmo infantil, mas eles são infantis, eles estão se desabrochando. É o momento deles. É o tempo deles se encontrarem com Deus daquela maneira. Nós temos que incentivar, dar recurso, criar, fomentar mais ainda esse ambiente, para que essas novidades começam a surgir na frente deles, e eles se apaixonem por um versículo, se apaixonem por outra, e por outra palavra, e por outro capítulo, até o dia que eles vão o quê? Fala assim, rasgar suas vestes, as vestes espirituais, o coração vai se abrir, e eles vão querer se doar para o Evangelho, vão querer, e nós fomos tentando ter esse equilíbrio, né? E hoje é muito bom ver os meus filhos vindo para a igreja, ver minha filha fazendo os seus estudos bíblicos, estudando palavra passada, me perguntando, pai, como é que eu desenvolvo uma palavra para dízimos? Ela perguntou essa semana, né? E eu tenho o prazer de poder orientar, sem ter que obrigar nada. Então eu falo assim, evangelho de dentro é vida, é leveza. Evangelho de fora, fala assim, opressão, é religiosidade, é colocar verniz na capa e manter podre por dentro.
Ai, pastor, você fala umas coisas muito fortes. Eu falei, falo. Porque nem todo mundo fala hoje em dia, então tem que ter alguém que tem que ter a voz mais forte para alguns temas. Então fala assim, eu tenho o ministério da restauração, e Deus se manifestará em minha vida em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. A primeira lição que eu tiro é essa: construa ambientes onde a palavra vai ser convidada, onde a palavra vai encontrar o quê? As janelas da alma. Construa ambientes que convidem as janelas da alma a estarem abertas. Reparem que o que é interessante é que Josias, ele não lê, ele pede para o escriba ler, e ele começa a ouvir. Sabe que há uma diferença nos sentidos entre ler e ouvir, e fazer as duas coisas juntas? Quem que sabia disso? Há estudos científicos sobre isso, sobre o impacto sinestésico, quando você só lê, quando você só ouve, e quando você lê e ouve. Então, o ouvir o que você mais impacta é no ouvir, o que você mais retém é no ouvir. Eu tenho uma boa memória, gente, graças a Deus. Eu sei que é um pouquinho fora do normal, mas quando eu escuto, grava na mente de uma forma assim fantástica. Eu posso voltar a ouvir aquela palavra, só puxar um cordelinho de raciocínio, eu volto lá para não sei quantos anos atrás e lembro certinho, porque ele é uma janela que eu abri. Eu falei, não, eu vou abrir, eu vou me expor a esse conteúdo. Não tenha medo de se expor a conteúdos santos que edificam você. Sempre esteja ou construa ambientes de reconstrução, ambientes onde a palavra de Deus vai ser exaltada e encontrar uma janela da alma na sua vida ou na vida de alguém. Segunda lição que eu quero te dar hoje, caminhando aqui já para o final: o santo não pode ser banal, e sim especial. Fala assim comigo: santo não pode ser banal, mas sim especial. O que eu reparei no ministério e na questão do rei Josias foi que ele tinha muita bagagem, muita literatura para poder absorver, mas tornou-se banal na sua biblioteca. Quem tem uma biblioteca maravilhosa em casa? Livros que não leu. Tem a Bíblia aberta, amarela, no Salmo 91 na sua estante. Está lá amarelinha, você nem sabe recitar o Salmo até hoje. Então eu vejo que Josias deixou a Bíblia aberta no Salmo 91 e tornou banal aquilo que era santo. As crônicas dos reis, os outros livros do Pentateuco estavam lá. Ele esperou o que? Uma novidade. Esperou algo das ruínas aparecer. É muito bom novidade, gente, não me interprete mal, mas se você está sempre querendo viver de novidade, você está correndo um risco grande de viver um sério problema. Fala assim, misericórdia. E o crente é isso: aparece uma novidade, esvazia esse culto e enche o outro, até aparecer outra novidade, e o povo fica de igreja em igreja, uma tal de igreja que é impressionante, e não constrói aliança para construir nada, para realizar nada. Todos os ministérios são importantes, quero ouvir um amém. Todos são diferentes, mas todos Deus criou, porque Ele tem uma ação especial através daquele ministério em um campo. Uns têm a ver com ensino, outros com pastoreio, outros com ação social, outros com libertação. Deus, Ele está no controle de todos os ministérios, não tem um melhor do que o outro, não. Se Deus levantou, porque Ele precisa daquela ação na sociedade. Eu quero ouvir um amém. A pergunta é: qual deles você vai se aliançar e vai se doar? Vai se deixar queimar por aquela ação? No tempo de modinha e no tempo sem modinha.
Porque eu sei o que é estar nesse ministério no tempo da modinha e no tempo fora da modinha. No tempo que todo mundo ia aqui na rua de baixo, aqui, ó, 1000 e tal pessoas aqui embaixo, antes da crise de 2005, 2006, até 2008, lotado, 1000 pessoas ali. Todo mundo, Sara, moda. Mas também sei o que é ficar quando metade volta para o Brasil, os portugueses vão para a Inglaterra, para Luxemburgo, e outros desviam, e aí vai em mirra a igreja, aluguel caro, não tem dinheiro para poder pagar. Então eu estava onde? Queimando aonde eu tinha feito aliança. Vocês estão me entendendo aqui, gente? Então, mas eu quero novidade. Tem uma pessoa, tem um pregador aí, novidade. Cara, bacana. Aprenda com ele, mas não desfalque a sua igreja, não desfalque onde Deus te plantou para queimar, porque Ele precisa desse, do outro e do outro, de todos, porque cada um vai ter uma ação e um papel na sociedade com pessoas diferentes. Então o santo não pode ser banal. A pergunta é: o que você já sabe que ficou para trás como se não tivesse mais valor? Eu falei sobre coisas muito básicas 2 domingos atrás. Coisas sobre perdão, por exemplo. Básico. Mas pergunta, vai fazer uma pesquisa, quantos cristãos não estão conseguindo perdoar? Isso é básico. Não é menos importante? Não é menos importante. Eu quero novidade, eu quero entender o hebraico da palavra tal, fazer uma exegese. Cara, eu também amo isso. Mas se isso não cooperar para eu perdoar, para eu amar mais, inclusive os meus inimigos, não cooperar para que eu me arrependa de forma contínua, de nada me adianta. É como Paulo disse, é como o símbolo que ressoa. Não tem valor algum se não tiver amor. Eu sei que muitos de nós têm uma grande bagagem que pode aplicar, que pode ensinar para alguém. O que é antigo para você, olha para cá. O que para você é antigo e é banal, é uma novidade super salvífica, para usar uma palavra mais bonita, para alguém que nunca ouviu. O que você acha que é básico é vida, é despertar para alguém que pode estar ao seu lado. Então, o problema de Josias não foi porque tinha um rolo perdido, foi porque ele não olhou para os rolos que existiam, para a Bíblia que existia, para o que estava disponível naquela altura. Olha para cá, por favor. Tem gente que está pensando assim: eu não vou fazer porque falta isso, eu não sei aquilo, quando eu fizer um curso de teologia, eu vou assumir o meu ministério. Quando eu tiver uma experiência, e visualiza na sua mente uma experiência qualquer, aí eu vou começar a testemunhar. Meu amigo, olha para o que Deus já fez, olha para o que Deus já falou, olha para o que Deus já nutriu você, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vocês estão me entendendo? Deus vem falando conosco desde quando a gente é pequenininho, de várias formas, diretas e indiretas. Então não espera a novidade. Se ela vier, que ela acrescente, mas seja fiel a tudo que Deus já te entregou, em nome de Jesus. Eu quero que você reflita sobre isso hoje. Sobre a importância do ministério da reconstrução. Se pergunte: eu estou envolvido com o que no reino de Deus? A minha função, pastor Aisley, é estar aqui para ouvir. Eu sou crente de cadeira. Olha, se você for lá, por exemplo, lá em Marcos 16, após Cristo falar: ide, pregar o evangelho, para toda criatura e tudo mais,
ele fala o seguinte, no versículo 17 e 18. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Fala de novo, aos que crerem. Não é aos que pregarem, não é aos que anunciarem, é aos que crerem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Fala assim comigo, atividade. Fala assim, movimento. Fala, movimento. Movimento. Deus requer movimento dos que creem, não só dos que pregam. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão o quê? Curados. Repara, que é uma palavra para aqueles que o quê? Fala mais forte. Crerem. É uma palavra para todos aqueles que crerem. Então ele requer movimento. Avivamento requer movimento. Se eu não estou disposto a me movimentar, não faz sentido a minha oração para avivar. Vou repetir. Se eu não estou disposto a me movimentar, não faz sentido a oração do avivar. Me mostra a tua oração e eu te revelo a sua teologia. Vou repetir. Me mostra a tua oração e eu te revelo a sua teologia. Porque a minha teologia não está naquilo que eu prego, está naquilo que eu peço e converso com Deus. A minha lente teológica é revelada em como eu oro, em como eu me comunico com Deus e com as pessoas. Onde é que está o seu foco? Está na sua oração. Comece a analisar a sua oração e você vai encontrar de verdade qual é a sua teologia. Fala assim, janelas da alma. Eu preciso alinhar. Eu preciso estar no ambiente da reconstrução. Eu preciso valorizar o que é santo. Não posso banalizar o que é santo, porque não tem algo novo chegando. Sabia que uma parte no período do interbíblico, que fala teologia, quem sabe o que é isso? Período interbíblico. Se você abrir as Bíblias antigas, entre Malaquias e Mateus, tem algumas Bíblias têm 3 folhinhas em branco, outras têm uma folhinha em branco, que representa os anos de silêncio que Deus não se manifestou. Chama-se período interbíblico. Deus se calou em Malaquias e só voltou a falar quando Jesus se manifestou em João Batista. Foram uns 300 anos ali, não sei te dizer ao certo, que Deus não falou nada. Sabe o que falam os estudos? Que por causa de novidades, várias linhagens rabínicas surgiram, inclusive que procuravam o ocultismo em Israel. Eu estive em como é que chama aquela lugar que a gente foi, amor? Lá dos bodes, Cesareia de Filipe, onde Jesus perguntou para Pedro, para os discípulos, quem dizem o povo que eu sou? Alguns falam que você é Elias, outros João Batista, tal. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, nem carne nem sangue te revelou, mas o Espírito de Deus te deu essa revelação. E sobre essa revelação edificarei a minha igreja. A parte maravilhosa que está aqui, 2 curiosidades. Ele escolhe a terceira fonte maior do Jordão. Ele tem 3 fontes do Jordão, tá? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele é batizado em 3 fontes que desaguam e formam o Rio Jordão e vai longe, lá perto da fronteira da Jordânia, Jericó e por ali.
Então ele deságua no mar da Galileia, volta a ganhar forma e vai. E Bânias é a fonte maior. E o que é mais precioso? Em cima está o Monte Hermon, quer dizer Monte Pai. Embaixo tem a nascente. É o único lugar onde a montanha embaixo é impermeável. Então quando a neve derrete, ele bate no solo lá dentro, e em vez de drenar, a água sobe, e tem rochas na frente, e a água sai de onde? Da rocha. A nascente nasce na rocha. Agora imagina Jesus em frente à rocha que está jorrando água. Eles já conheciam inclusive as passagens de Moisés, que era cultural para eles, de sair água da rocha. Então ele construiu um ambiente perfeito para dizer: eu sou o Cristo, eu sou a água da rocha que Moisés bateu. Aí isso foi somando, aí Pedro fala: tu és o Cristo. Mas para o diabo profanar no período de silêncio, em Bânias, que é uma variação de Pânias, que é o deus Pan, que é o deus do medo. Pânico nasce da origem Pan, de pânico, do deus do medo. E ali haviam rituais terríveis, onde eles matavam as pessoas e jogavam para dentro de uma caverna, não é? E ao ponto dos bodes dançarem. A cultura fala que os bodes ficavam em pé e dançavam, e eles eram sagrados. Até hoje estão lá os túmulos dos bodes sagrados daquela época. Por quê? Porque não suportaram viver com o que tinha. Olha que sério isso, igreja. Não suportaram viver com o que tinha e ficaram criando novidade. Paulo alertou para isso. No livro de Timóteo você vê escrito: chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os seus ouvidos vão ficar comichando, queimando, não vão suportar uma pregação da verdade. E buscarão mestres segundo a sua própria concupiscência. Não valorizar o santo que Deus já entregou pode nos fazer cair na armadilha de buscar mestres segundo a nossa própria concupiscência. Então isso é muito importante. E por último, legisle o ambiente e não o evangelho. Legisle um ambiente profético, um ambiente de amor, um ambiente onde Deus se manifeste, um ambiente consagrado, para que o evangelho possa fluir gratuitamente, com vida naquele lugar. Seja um agente do evangelho, um agente do ambiente onde você está. Deus te chamou para ser luz no mundo. Quem pode dizer amém? Você é amado, você foi escolhido. Você foi escolhido a dedo, meu irmão. Deus te escolheu. Não tem ninguém anônimo no reino de Deus. Eu posso não saber o seu nome, eu posso não saber quem você é, mas para o reino de Deus não tem anonimato. Quero te dizer isso. Deus sabe o seu nome, Deus sabe a sua história, Deus sabe o plano que Ele tem para a sua vida, e Ele tem um compromisso com isso. A gente estava cantando aqui agora há pouco, né? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és, né, fiel. Isso às vezes dá a ideia de vassalagem. Ah, Deus é fiel com tudo que eu quero. Não, Ele é fiel com o propósito dEle na sua vida. Passa um monte de cheque sem fundo para você ver se Ele vai ser fiel. Ele é fiel com o propósito e plano que Ele tem para a sua vida. Eu quero ouvir um amém. Aí Ele é fiel. Então nós temos que perceber isso e nos posicionarmos. Que essa palavra hoje possa te animar. Entender o contraste entre Josias e entre Josias e Joaquim, que é o seu filho. E ali foi a reta final para que o império babilônico surgisse e cativasse Israel. Teve só mais 1 ou 2 reis, aí o império ganhou força e
tomou, vocês sabem já a história, tomou todo Israel. Não é? E ali temos as lamentações na Bíblia, que é o período do exílio, onde os profetas se reuniam para chorar, para lamentar. Você nasceu, nós nascemos para ser luz. Nós não podemos ficar usando a igreja como se fosse um mecanismo de satisfação para a carne, mas sim um lugar para eu adorar e encontrar aonde eu posso servir. Vou repetir, fica de pé onde você está. Nós não podemos ficar usando a igreja como um lugar onde eu vou trazer prazer para a minha alma, mas sim para eu adorar com os santos. Quero ouvir um amém. E para descobrir aonde eu posso me doar, aonde eu posso me gastar para o Evangelho. Eu tenho coisas que eu não posso contar, mas vocês não têm ideia quanta coisa eu já fiz contrariado, para não contrariar o propósito de Deus. Muitos aqui sabem do meu testemunho. Eu sou uma pessoa que eu nunca pedi para pregar, porque eu nunca vou me escalar para alguma coisa, porque não é de mim. Eu sou tímido, não tenho boa dicção. Então, se Deus não criar situações para eu estar ministrando, eu não vou. Não vou me oferecer, não vou me escalar, não vou, porque não faz parte da minha natureza fazer isso. Então, sempre que eu vou ministrar, eu sou convidado ou desafiado, para mim é algo que a minha natureza é contrária. E eu faço porque eu sei que já tive evidências suficientes de que Deus se manifesta quando um gago prega. E por que eu descobri isso? Porque um dia eu me dispus a passar vergonha em prol do Evangelho. Falando hoje, eu fui almoçar hoje com alguns discípulos, que a gente já não via há algum tempo. E o problema não é, tem sempre aquela conversa, né? Que é uma conversa fiada. Deus não se vê tantas curas como se via antigamente. Deus já não temos aquelas maravilhas que tínhamos antigamente. Não temos aonde? Temos sim. Nós não temos a igreja que tínhamos antigamente. Mas se você for procurar a igreja perseguida lá no Egito, na China, aqueles que não estão preocupados em morrer por causa do Evangelho, lá o que não falta é testemunho de libertação, de cura, de visão, Jesus aparecendo para as pessoas. Eu estou falando porque eu estive lá e eu ouvi na primeira pessoa. Pessoas que foram salvas, não foram mortas porque Deus não deixou. Então não foi Deus que mudou, é a igreja que não está dentro do parâmetro da igreja de Atos que nós conhecemos. E quando eu lá atrás me dispus a isso, que era muito pequenininha a igreja, nós íamos no culto lá no hotel Eduardo VII, e o primeiro culto que eu fui tinha acho que 10, 12 pessoas. Quem cantou foi a Ana Paula Valadão, no CD. Pôs um CD e ela foi e cantou. Culto tremendo, 10 pessoas, a Ana Paula Valadão ministrou. Então, e poucas pessoas ali, líderes, mas ninguém tinha tempo. Célula, falava-se muito de célula, mas ninguém abria a célula. E eu tinha acabado de nascer a chama ministerial em mim, aquela vontade de servir. Eu falei, não, eu quero ficar na portaria, eu quero lavar o banheiro. O que eu podia fazer? Servir café, porque era só o que um gago podia fazer numa igreja, era servir café, era lavar o banheiro, não é? Mas e lia a palavra, mas a palavra para mim era quase que fisiológico. Eu precisava da palavra todos os dias, eu não tinha paz se eu não lesse a Bíblia. Só aquilo acalmava a minha alma, e uma sede crescendo. E os caras tudo bom de Bíblia, tudo com testemunho, tudo com experiência no Brasil, que eu tive isso, que eu fiz aquilo, e que
Betão lembra, né, Betão? Todo mundo sabia de tudo, né? Eu era 23 anos de idade, menininho, ali sabia nada, eu ficava pequenininho assim, mas ninguém fazia nada. Porque eu sei, porque eu conheço, eu sei o fulano, eu tive tantas células, eu tive tantos discípulos, mas ninguém fazia nada. Por quê? Profanou o que era santo, que já tinha sido entregue. Eu falei: Deus, eu quero fazer, mas eu não sei nem conversar, vai ser um fiasco, porque eu era gago para dar bom dia, gente. Eu sou gago ainda, mas eu dou bom dia sem gaguejar. Naquela época não. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, e onde eu vou eu dou esse testemunho, porque eu creio que isso encoraja quem tem medo, quem tem receio, quem tem bloqueios. Deus sempre vai honrar quem não tem a sua vida por muito preciosa em prol daquilo que Ele tem para oferecer para as pessoas. E eu orei assim ao Senhor: Deus, eu quero muito ajudar. Abre a porta de uma casa, constrói um ambiente de reconstrução para mim, porque eu não me importo de passar vergonha em prol do seu evangelho. E já orei, estava orando com vergonha, que já estava visualizando a cena do que ia ser aquele constrangimento. Na mesma semana, antes que Deus que eu desistisse da minha oração, Deus abre a porta de uma casa para eu poder dar uma célula. E eu falo: então vamos lá. E aceitei ir naquela casa dar a célula. E tudo já era pessoas que já conheciam o evangelho. Crente velho é complicado, viu, gente? Crente velho é complicado. Eu falei: eu vou ser destruído nessa célula. Eles vão a me contestar, vão dizer. Outro dia um cara me pediu perdão, que disse que eu não era sério, porque eu estava pregando e dei uma tropicada. Esse cara não estudou. Eu ouço isso aqui. E aí eu fui nessa célula, e sempre estudando, lendo. E ali eu tive a primeira manifestação espiritual assim, incontrolável na minha vida. Que quando chegou o momento de eu me expor, de eu me envergonhar em prol do evangelho, porque os eloquentes não podiam fazer, eu senti o meu peito aquecer. Eu sou muito branco, eu fico todo vermelho, minha língua destrava, eu fico brabo. Sabe aquela brabeza boa? Me deu uma coragem, me deu uma brabeza, e comecei a falar, pregar. E o pessoal espantou os olhos, como que diz: não é esse o filho de José? Como falaram com Jesus. Esse menino não é aquele gago que a gente, por dó, deixou ele entrar aqui? Porque foi isso, foi por dó. Vamos deixar ele entrar, porque está com vontade, é o primeiro amor, vamos deixar ele entrar. A língua destravou, o peito queimou, e eu falei meia hora assim o evangelho, todo mundo impactado. O fogo desceu naquele lugar, e eu vi que Deus estava me usando, porque eu não tive a minha vida por muito preciosa. Deus fez aquela obra. Eu fui embora gago do mesmo jeito, como costumo dizer. Foi um processo que Deus fez em mim, porque Ele fala assim: você vai continuar sendo para todo mundo saber que você é, e aonde é que eu estou manifestando. Então eu aceitei, mas é um ponto desconfortável que eu quero dizer para você. É um ponto, é um exemplo de desconforto que a gente aceita para que o evangelho venha a ser exaltado, porque ele nasceu de dentro de mim, queimou aqui dentro. É muito bom quando você não tem a sua vida demasiado preciosa, e que Deus começa a usar a sua vida. Onde está a tua ousadia para isso? Deus sempre vai te chamar para coisas maiores do que você, porque se for do seu tamanho, você não vai saber se foi você que fez ou se foi Deus que fez. Vou repetir: Deus sempre vai chamar você para coisas maiores do que você, porque se for do seu tamanho, você lá na frente não vai saber se foi você que fez ou se foi Deus que fez. Uma outra vez que eu fiquei assim: não, esse é meu chamado, não pode ser,
Que gago que ousa pensar que o chamado dele é ensino. Ele vai achar que é louco e vai para um psiquiatra, sim ou não? Eu estava nessa fase, não, eu vou para o psiquiatra, porque como é que eu estou achando que o meu ministério é ensino, se nem falar eu consigo? Aí um outro desafio surgiu na igreja. Eu acho que o primeiro desafio foi um teste do Bispo Henrique na altura. Ele falou assim: você vai dar dízimos e ofertas no culto. Era no hotel ainda, tinha já umas 20 pessoas ainda, e já cantava, não era a Ana Paula, era a Viviane mesmo, o Valadão. Então estava crescendo, 20 pessoas. E eu falei: não, aceito. Sou abusado, né? Sou ousado, né? Aceito. Mas fui embora com o estômago nas costas. E estudei aquela pregação, tudo mais. Eu acho que ele não esperava que eu fosse aceitar. Ele pensou: como é que eu vou pôr esse menino gago no culto para pregar? Eu estava só testando ele. Eu achei que ele ia falar que não. Eu acho que ele pensou, ele nunca disse. Ele nem vai admitir, se você falar com ele. Aí ele arrumou uma desculpa qualquer e me desescalou para aquele culto. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor, que eu fui desescalado. Já viu alguém louvar porque é desescalado? Desescala alguém aqui do louvor na celebração para você ver uma coisa. A briga que dá no grupo, desescala. Estou revelando os podres aqui. Dá uma confusão desescalar alguém para dízimos e ofertas. Desescala alguém de uma função na igreja. O cara vira o capeta da igreja. Eu falei: louvado seja o que o Senhor sabe de todas as coisas, e eu te amo. Eu quase que orei em línguas, porque eu fui desescalado daquele culto. Um ano depois, um ano certinho depois, eu fui de novo desafiado, porque ele tinha viajado e eu tinha que dar dízimos e ofertas. Um ano depois, eu lembrei da mesma palavra que eu tinha preparado todinha um ano atrás. Estava na minha cabeça, eu estava tão nervoso que estava na minha cabeça a palavra todinha do ano anterior que eu tinha preparado. Muito nervoso. Eu falei: você pode fazer, Isaac? Eu falei: posso. Se Deus chamou é porque eu dou conta. Se Deus desafiou é porque eu consigo. Quem pode dizer amém? Se Deus te chamou é porque você consegue, você dá conta em nome de Jesus. Tá? Eu falei: tá bom. Já tinha crescido, estava já em Campo Lídio a igreja. Já tinha umas 55 pessoas. Para mim aquilo era uma mega congregação. 50, 60 pessoas era coisa demais para a gente naquela altura. E chegou o dia, chegou a hora de eu pregar. Quem que já quase desmaiou e ficou tudo escuro assim? Deixa eu ver aqui. Nunca? Sabe quando você vai desmaiar e fica tudo escuro? Você fala: opa, me segura que eu vou. Você sabe que vai desmaiar, né? E eu peguei o microfone, ficou tudo escuro. Falei: já fui, vou cair. Eu deixei de ver todo mundo. Eu falei: eu vou pelo menos tentar começar a falar, né? Pensei, eu firmei assim a perna e comecei a falar o que eu tinha preparado. De novo aquele fogo. E eu fiquei cego, gente. Esse dia Deus me cegou na pregação. Não ouvi nada. E eu comecei a falar com autoridade, brabo, cheio de fogo, cheio de vontade. E falei, dízimos e ofertas. E eu falei rápido, 10 minutos no máximo. Quando eu escuto uma igreja aplaudir dízimos e ofertas, eu fiquei: o que está acontecendo? Aí o povo aplaudiu quando eu estava falando alguma coisa. E quando eles aplaudiram, fez assim, ó, como se fosse aquelas formiguinhas de televisão antiga, assim, ó. Começou a abrir os meus olhos. Aí que eu enxerguei as pessoas. Deus me tomou totalmente, porque o evangelho é dele, a obra é dele. Se você for fiel ao que ele te expôs, ele vai fazer até o final. Até o final. Então ele é glorificado. Para mim isso aqui é 100 vezes infinito maior do que eu, do que as minhas capacidades. Mas quanto menos capaz você é e mais você se expõe, mais a glória e a graça de Deus é manifestada. E falo isso para você hoje, para você poder entender. Deus sabe quem você é. Não existe anonimato no reino de Deus. Mesmo que os bispos da igreja não saibam o seu nome, Ele marcou o encontro com você aqui. Ele tem uma chama para você queimar aqui dentro, uma função, um ministério aqui dentro, em nome de Jesus.
ache o seu local, ache o seu papel e deixa Deus usar você com poder, com graça e com glória, para que Ele venha ser conhecido e glorificado em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Dê um aplauso bem forte ao Senhor, glorifica Ele. Vamos louvar ao Senhor, vamos encerrar orando, vamos encerrar entendendo a importância disso e fazer votos com Deus, fazer votos com o Pai. A tua palavra escondida, Louve, adore, adore, adore. guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Quero te ouvir, igreja. Pra ser Cante. uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Guardada no meu coração, Rasgue suas vestes como Josias, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. eu creio que hoje você está aqui com uma unção nova, uma unção de reconstrução, uma unção de agente transformador do ambiente, em nome de Jesus. Que Deus derrame sobre você uma autoridade, uma luz que não se apaga, uma graça que ninguém pode explicar, mas somente o Deus que se manifesta pode ser a explicação para o que você pode levar lá para fora.
Aonde você pisar, que as pessoas se sintam abençoadas, se sintam cativadas, que as janelas das almas se abram para o evangelho que está em você. Vós sois cartas vivas, segundo o apóstolo Paulo, onde o evangelho está escrito, na sua atitude é manifestada. Eu ministro essa autoridade de entender o que é santo, de entender de valorizar o que Deus já te entregou, de assumir o seu papel, o seu chamado em nome de Jesus. Ser alguém que entende que não podemos viver só de novidades, mas alguém que realmente sabe que onde você vai, você leva a glória de Deus com você. A palavra de Deus fala que Deus, Ele criou o Éden. O Éden, segundo as pesquisas, é um lugar que você nunca vai encontrar, porque Éden é um lugar espiritual. A palavra Éden em hebraico é muito complicada de traduzir, que ela quer dizer o lugar da presença de Deus. E por que isso é importante nesse contexto? Porque fala a Bíblia que quando o homem caiu no Éden, para que o homem pudesse viver a sua jornada, ele teve que ser expulso do Éden, e Deus colocou anjos guardando essa porta para que não pudesse adentrar. Qual que é a palavra-chave aqui? Jesus, na cruz, Ele abre a porta do Éden de novo. Ele fala: você pode voltar a viver no lugar da presença de Deus. A escolha de viver num jardim está hoje à sua frente, em tomar uma decisão, em se guiar pela luz de Deus, se guiar pela palavra dEle, se guiar pelo chamado dEle, não pela sua vontade, não pelo que você acha que é alcançável. A cruz te dá acesso a viver no lugar da presença de Deus, aonde você quiser, aonde você se adentrar. E o mais importante, quem se achegar até você vai estar sujeito, vai sentir, vai viver nesse ambiente de autoridade, onde Deus manda, onde Ele pode fazer o que Ele quiser, em nome de Jesus. Eu ministro essa unção sobre a sua vida, em nome de Jesus, para que você venha a ser luz, venha a ser vida, venha a ser um portador, alguém que reverbera, que abre a boca, que fala das grandezas do Deus vivo, por onde quer que você passar. Eu digo mais, mesmo quando você não falar, as pessoas vão sentir que há um Deus vivo, um Deus poderoso, que guia você. O teu espírito vai ser vibrante. Fala assim: eu recebo um espírito vibrante. Eu recebo e eu peço que o Espírito Santo venha me vibrar. Fala assim: vibrar. Vibra o meu coração, vibra o meu interior, muda o meu estado de espírito, passe a governar. Eu quero ser vibrante na casa de Deus. Eu quero ser vibrante nos ambientes que eu vou construir. Eu quero ser vibrante quando a palavra de Deus alcançar o meu coração. Eu quero ter as janelas da alma abertas para o Evangelho e para a lei do Senhor em minha vida, em nome de Jesus. Você recebe isso? Então dê um aplauso bem forte assim. Aleluia, 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 aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você todos os teus dias, para que o pleno propósito do Senhor se cumpra em sua vida e Ele venha a ser glorificado hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Viva o reino, viva a vontade, viva as promessas do Senhor, em nome de Jesus.